Não podem ministros ter tanta proximidade assim com determinados réus, a gente está falando apenas de proximidade. Não podem ministros ter tanta proximidade assim com determinados réus e julgarem esses réus, e interferirem em favor desses réus. Isso é uma crítica republicana ao Supremo. Outra coisa completamente diferente é um jogo de este Supremo Tribunal fez a primeira histórica condenação de um golpe de Estado e tem um grupo da direita que gostaria de caçar dois ministros do Supremo Tribunal Federal com o único objetivo de reverter essa condenação por golpe. Ou pelo menos ter uma arma de chantagem quando um possível presidente, Flávio Bolsonaro, decidir dar a graça presidencial para o seu pai e os generais, e aí o Supremo vai se virar e falar, opa, eu vou declarar essa graça constitucional inconstitucional, de forma que o presidente deixe de ter o poder de dar aquele perdão. Ou no caso, o Supremo estaria tão enfraquecido que não conseguiria julgar inconstitucional o indulto. Exatamente. Quer dizer, a gente tem um processo por parte da extrema-direita de enfraquecimento do Supremo Tribunal Federal. Então, o problema aqui que eu estou vendo é o seguinte, a gente tem uma tensão entre essas duas coisas. A gente tem uma tensão entre uma investigação que republicanamente precisa ser feita, das relações de dois ministros do Supremo com um banqueiro para lá de picareta. E, simultaneamente, isso é diretamente do interesse. Uma coisa não está necessariamente relacionada à outra, mas as consequências de um impactam nas consequências do outro imediatamente. Ou seja, isso fortalece a candidatura a Flávio Bolsonaro, isso fortalece uma candidatura antissistema, isso enfraquece o Supremo Tribunal Federal e facilita a possibilidade de reverter a condenação do golpe de Estado. É verdade. Como é que a gente lida com isso? Dentro de uma democracia, como é que você lida com isso? Porque a primeira coisa... Esse é o business. Eu sei disso. O problema é o seguinte, na cabeça de algumas pessoas, quando eu leio os argumentos dessas pessoas, na cabeça de algumas das pessoas, a coisa é muito simples. Não, a gente está em estado de exceção, então a gente só investiga uns e não investiga os outros. Tem uma hora, entendeu, que você estende essa definição no 4º ano do governo Lula, entendeu? A gente não está no governo Jair Bolsonaro. Os golpistas estão presos nesse momento. Se a gente continua agindo com essa cabeça, a gente já abriu mão da democracia. A gente já abriu mão de que todos somos iguais perante a lei. A gente já abriu mão. O fato de Alexandre de Moraes ter comandado o julgamento histórico, que foi o julgamento do golpe, é uma carta-fiança para ele, tipo, é aquela carta que o cardeal Richelieu escreveu para Milady, afirma a quem interessar for, que a pessoa fez o que fez, né? A famosa carta branca, entendeu? Do tipo, você pode fazer o que você quiser agora, não tem lei que valha para você. Entendeu? Você é o todo-poderoso da República e vamos te proteger para sempre. Sabe qual é a consequência de uma ação desse tipo, que eu acho que as pessoas não estão preparando? O passar pano para o que o Supremo está fazendo, simultaneamente fortalece também a candidatura a Flávio Bolsonaro, porque confirma a narrativa da extrema-direita. Esse Supremo é podre e tem um sistema inteiro trabalhando para protegê-lo. E terá sido verdade nesse caso. Entendeu? Então, tem um aspecto desse debate que é meio ovo e galinha e as pessoas querem tirar conclusões com uma facilidade muito grande que tem uma hora... Vem cá, a gente vai seguir atropelando a democracia para defender a democracia até quando? E a gente se mantém com cara de pau de dizer que isso é uma democracia por quanto mais tempo? Porque isso começa a deixar de ser uma democracia. Tem uma hora que você tem que deixar a democracia funcionar. E a democracia exige que todos sejam tratados como cidadãos. Não pode. O que o Toffoli fez. E eu quero frisar uma coisa que eu acho muito importante. Não temos nenhum indício de que Alexandre de Moraes tenha feito qualquer coisa em favor de Daniel Porcaro. A gente não consegue ligar um ato do Alexandre ainda a todos os benefícios que ele recebeu. Com o Toffoli ao contrário. O Toffoli sentou em cima desse inquérito, atrapalhou o quanto pôde essa investigação.
agiu de uma maneira absurda como nenhum ministro jamais tinha agido no Supremo Tribunal Federal. Se fosse um juiz de primeira instância, um desembargador de Estado menor, nossa, mas o CNJ já tinha arrancado o cara da cadeira e mandado para uma aposentadoria precoce há 2000 anos. É interessante isso que você está falando, Pedro. Porque tem uma pergunta aqui no chat também, perguntando, o Alexandre de Moraes atuou para bloquear a prisão? É isso, não há indício até agora do que ele tenha feito. O cara foi preso naquele dia. Ele foi preso e saiu depois com habeas corpus e com tornozeleira. Exatamente, mas não foi o Moraes. Isso. E tem também uma informação, o senador Alessandro Vieira publicou agora há pouco no Twitter, dizendo que já tem as 27 assinaturas que seria o mínimo necessário para a criação da CPI, que vai apurar a conduta dos ministros Toffoli e Alexandre de Moraes, no caso Master. Ele informa aqui que vai continuar a coleta até ter um número mais seguro e, em seguida, vai protocolar o pedido. Nas palavras dele aqui, sem condenação antecipada, mas com muita firmeza para realizar a investigação absolutamente necessária e resgatar a confiança dos brasileiros nas instituições. A gente sabe que não tem saída a não ser a politização, né? Nesse caso, não tem como não politizar. Eu acho que tem uma saída, tá? Qual? O Toffoli se aposentar? Toffoli se aposentar. Sim, mas no primeiro semestre desse ano. Não, mas eu fico imaginando. Não, isso seria uma coisa maravilhosa. Ops, seria uma coisa maravilhosa. É assim, porque você realmente precisa o seguinte. Tudo isso começou, sabe como? No bastidor? Isso tudo começou com uma tentativa de apoiar o ministro Fachin, assumindo a presidência do Supremo Tribunal Federal, a tentar, digamos assim, oferecer ao público uma visão mais republicana do Supremo Tribunal Federal através do Código de Conduta. Esse negócio começou assim. E boa parte da imprensa, quando eu estou falando da imprensa, a imprensa do centro, digamos assim, apoiou o negócio porque já estava disposta a apoiar muito antes. Tá? Então, esse negócio foi ficando complicado exatamente porque aparece a coisa do Vocário e houve a resistência do Toffoli e aí nós vemos o que está acontecendo. Né? Do ponto de vista ideal, como é que você poderia... Qual era a melhor maneira de resolver isso, evitando os remédios que, na verdade, a gente sabe que vão agravar a situação do paciente? Né? Porque a gente sabe o que é o impeachment no Brasil. Né? O impeachment no Brasil é o remédio heróico que às vezes vira veneno. Né? A gente viu o impeachment... A gente estava outro dia discutindo isso, lembra o que era o impeachment? O impeachment é um golpe constitucional. Peraí, mas é golpe ou é constitucional? Não, é um golpe constitucional. O golpe constitucional é o seguinte, o golpe é ter um momento em que a Constituição atribui ao Congresso Nacional, no caso do presidente, enfim, tem um rito lá, a Câmara e o Senado, no caso do ministro Supremo, o rito é diferente, mas é o seguinte, todas as infrações que são previstas na Constituição, ou na lei do impeachment, na verdade, não é crime do ponto de vista jurídico, que você tem que apurar de fato, aí você vai ter um árbitro isento. Você não tem, é uma apreciação puramente política que é discricionária. É um julgamento político. O julgamento político não tem nenhum compromisso com verdade, com mentira. Se vocês pegarem e abrir quais são a rigor não é nem crime, é delito, que é uma outra coisa em direito. Que é uma coisa mais aberta, porque ela tem um caráter político. Se vocês forem olhar aquilo ali todos os tipos são muito abertos para, no fim das contas, dizer o seguinte, olha, o Congresso Nacional pode ir lá tirar fulano, beltrano, cicrano, sem nenhum motivo aparente, seguindo só algumas formalidades legais. É isso. Por isso que eu chamo de golpe constitucional. Entendeu? E aí o que acontece? Esses mecanismos de impeachment são mecanismos, eu não estou condenando, não. Eu acho que é uma coisa muito velha. Entendeu? É uma coisa muito antiga. De jurídico, isso até é a forma, né? Que parece um júri. Que vai, mas isso não tem, o juiz não tem nenhum compromisso. Ele julga conforme os interesses dos partidos dele, quanto mais em ano de eleição. Tá? Então, mas o que tem é isso. E a gente sabe que aí sim vai ser a politização profunda. Aí a gente assim, mas até que não seria mal se empichassem fulano de tal. Pelo menos um para dar o exemplo. Não é isso? Realmente não seria. O problema é que a gente não tem como escolher qual ministro que a gente quer que seja impeachado. A gente acha mais merecedor desse impeachment. Né? Se o ministro Toffoli fizesse esse gesto, realmente você resolvia metade do problema. E aceitasse o código de ética que está proposto pelo ministro Fachin. Entendeu? Que está numa situação complicada também, porque ao mesmo tempo que ele tem que defender o tribunal, ele também não pode defender aquilo para o qual ele veio combater, né? Aquilo que ele teve que combater.
Então tem muita sutileza nesse jogo. Se houvesse uma situação voluntária, de aposentadoria voluntária, isso seria realmente uma solução extraordinária. Agora, não havendo isso, e essas pessoas estão há muito tempo no poder achando que elas não precisam dar resposta a ninguém, entendeu? A gente entra num negócio de tragédia. Né? Tragédia grega. Sabe o que é tragédia grega, né? Tragédia grega é aquilo que todo mundo sabe que vai acontecer e ninguém consegue evitar que aconteça, porque a máquina vai funcionando de maneira autônoma, entendeu? Porque aí o sujeito não vai, aí o outro sujeito diz que vai abrir uma CPI, aí você abre a CPI, aí metade da oposição que vai dizer não sei o quê, aí já não tem mais compromisso nenhum com verdade nenhuma, aquilo ali é aproveitamento eleitoral do que está acontecendo. Porque a CPI pode ser instrumentalizada e aí a gente cai novamente no receio de enfraquecimento esse é um do cenário Supremo. muito ruim, porque quando eu olho muito de longe, o que a gente está vendo no mundo, e eu não vou dizer que isso necessariamente tem a ver só com autocratização, não. Tá? É uma perda de poder, até as mudanças dentro da democracia, eu não quero dizer que toda vez que isso acontece é um processo de autocratização, mas a gente vê o que acontece assim, quando você enfraquece, com boas ou mais razões, o Supremo Tribunal, a gente tem um momento em que o governo passa o rodo. Entendeu? Por exemplo, vou pegar o exemplo da esquerda. Antes, foi o Amaro, depois a Sheinbaum, passou o rodo do Supremo Tribunal na Justiça Federal toda do México. Então você tem lá um pessoal que eles resolveram o problema, digamos assim, do empedramento de uma corte constitucional vis-à-vis a vontade do povo, entendeu? Então a esquerda resolveu assim, a Hungria resolveu de outra maneira, e você tem até gente que não é autoritária que está dizendo que as cortes constitucionais, da forma como elas se empoderaram nos últimos anos no mundo inteiro, elas se tornaram mecanismos de empedramento da vontade popular. Todas elas vêm com uma concepção menos institucional e mais voluntarista do que a democracia, entendeu? E aí eu não vejo como isso não aconteceria também no caso do Brasil. E não é só por causa de Flávio, não. Aí, de novo, pela recusa do próprio órgão de justiça, do próprio Supremo Tribunal Federal, em conseguir cortar na carne e dar resposta às acusações que bem ou mal pesam sobre ela, independentemente de haver indício, e nem digo nem indício, de haver prova concreta ou não, porque a autoridade arbitral, ela se mantém não simplesmente porque ela é legal, mas porque ela é legítima. Aí volta de novo para a milésima vez dizer o diabo do provérbio, né? Não basta a mulher de César ser honesta, ela precisa parecer honesta. E às vezes é mais importante ela parecer honesta do que efetivamente ser honesta. Pois é. No ano passado, nós pusemos no ar, no streaming do meio, 3 episódios do Ponto de Partida série sobre o conflito no Oriente Médio. Esses 3 episódios contam a história de Israel e do mundo islâmico desde, lá atrás, de tempo muito, muito antes de Cristo. Porque, veja, a gente aqui nas Américas, nós vivemos em países de 500 anos se tanto. A civilização iraniana é grande, faz 4.000 anos. Os judeus estão lá há mais ou menos o mesmo tempo. Os palestinos idem, muito antes de serem muçulmanos, inclusive. E nós podemos achar que a história começa na década de 1940 e que o imperialismo europeu é o grande inimigo, só que não é como pensam lá. Todo mundo pensa em centenas e milhares de anos. Ninguém entende conflitos sem o peso dos séculos nas costas. Esses 3 episódios contam uma parte dessa história. Quer assistir? Tá lá. Para todos os assinantes premium. É um streaming como qualquer outro. Você assina, baixa o app, assiste na TV da sala, no celular, no tablet, no computador, pela web, onde quiser. E olha, estão vindo aí mais 2 episódios do PDP a série, sobre quem somos nós, os brasileiros, e sobre por que paramos de nos entender.